página 8, para a gente poder finalizar, tá? Agora eu era herói, o meu cavalo só falava inglês. Ai, Santo Cristo. Espera só um pouquinho, vou tentar abrir aqui o Positivo On para a gente poder compartilhar. E você, minha princesa, que eu quis coroar. Na verdade, é a página 9 que a gente tem que fazer, tá? Que é a página 8 nós fizemos até o exercício C. Então, a gente tem que fazer do exercício 6 em diante. É isso mesmo? Heitor está entre nós? Anda, meu filho. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Ô, Heitor, só confirma para mim, por favor. Nós fizemos a questão 5, a B e a C? Sim. Então tá, então a 6, né? Então, pessoal, por favor, vamos começar a correção. Página 9, exercício 6. Em relação aos principais blocos econômicos... Oi? É que eu queria falar que hoje eu não vou falar muito pelo microfone, que eu tô com uns problemas aqui, mas na próxima aula eu participo, tá? Tá bom, Heitor, obrigada. Vamos sentir a sua falta. Em relação aos principais blocos econômicos do continente americano, o NAFTA, atual UNSCA, é uma zona de livre comércio, enquanto o Mercosul e a Comunidade Andina das Nações são uniões aduaneiras. Se necessário, pesquise também na internet o assunto para sua resposta. Qual é a diferença entre esses dois tipos de bloco? Uma zona de livre comércio, como é o caso do NAFTA, né, ou de UNSCA, o objetivo é reduzir e eliminar tarifas entre os países membros. Então, o objetivo da livre comércio é reduzir ou eliminar tarifas entre os países membros. Já a União Aduaneira, além de reduzir tarifas,
Ela estabelece uma taxa comum para os produtos que são importados entre os países do bloco. Então, isso aumenta a integração econômica entre eles. Conseguiram pegar? Próxima. A União Europeia, por sua vez, mesmo com seus percalços, corresponde aos mais elevados estágios de um bloco econômico, o mercado comum e a União Aduaneira. No que ela se diferencia dos demais blocos americanos citados? Então, ela vai se diferenciar porque serviços, pessoas, mercadorias têm livre circulação, né? Então, as pessoas do bloco econômico da União Europeia, elas podem circular por todos os países que fazem parte do bloco, elas podem comercializar entre os países do bloco, elas podem utilizar serviços entre os diferentes países que pertencem ao bloco. Além disso, eles têm a adoção de uma moeda comum, o euro, que subiu absurdamente ontem. Essas são as principais diferenças, tá? Livre circulação e adoção de moeda única. Sete. Uma das características de um bloco econômico desde a sua criação é o aumento das trocas comerciais entre os países membros. Observe os gráficos a seguir, ambos referentes ao primeiro trimestre de 2019. Um deles corresponde ao conjunto de exportações brasileiras aos demais integrantes do Mercosul e o outro corresponde às importações, né? Então, para quem a gente mais vendeu e de quem a gente mais comprou dos países aí do Mercosul. Em relação aos dados apresentados no gráfico, faça o que é solicitado. Construa gráficos de barras verticais, baseando-se para isso nos dados acima. Então, o Brasil exportou para os países do Mercosul. A Argentina foi o nosso principal comprador, com 65% das exportações do Mercosul. O Uruguai vem com 19%, o Paraguai com 16%. Então, aqui nas exportações, a gente vai construir um gráfico aqui, ó, subindo 65% Argentina, 19%, menor aqui, 19% o Paraguai e 16%, desculpa, o Uruguai e 16% o Paraguai. Então, 65 Argentina, 19 Uruguai e 16 Paraguai. Com relação às importações, semelhante. A Argentina é o nosso principal, nós somos, né, o principal parceiro econômico da Argentina, então a gente comprou 85%, 8,3% do Uruguai e 8,4% do Paraguai. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, construir um gráfico aí. Está sem microfone, Carlos?
B. Com que país o Brasil concentra a maior parte das exportações e da importação do Mercosul? A Argentina. Por que as relações comerciais são maiores com esse país do que com os demais integrantes do bloco? A Argentina, depois do Brasil, é o país mais industrializado, é o país que apresenta maior dinamismo com relação às suas questões econômicas, tá? Então, portanto, como ele é mais dinâmico, como ele vende mais, compra mais, produz mais, fatalmente ele vai ser o nosso principal parceiro. Ele é mais desenvolvido, né? Em todos os setores da economia, primário, secundário e terciário. Oito. Elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ele é mais conhecido e utilizado entre os indicadores socioeconômicos. Se precisar, pesquise uma lista ou ranking de IDH de 2018, no endereço que está aí. Em relação aos valores e as posições ocupadas entre os países do continente americano no ranking de IDH de 2018, responda: quais são os 2 países do continente com mais elevado desenvolvimento humano? Que valores e posições do ranking eles ocupam? Então, o Canadá, ele ocupa o IDH de 0,926. Ele ocupa o 12º lugar, tá? Estados Unidos, 0,924. E ele ocupa o 13º lugar. B. Quais são os países latino-americanos situados entre os rankings de muito alto desenvolvimento humano? Que valores e posições eles ocupam no ranking? Chile, ele ocupa o 44º lugar. E o IDH dele é de 0,843. Depois a Argentina. Ocupa o 47º lugar, numa posição de 0,825. Depois Bahamas. Ocupa a posição de número 54. E o ranking de 0,807. O Uruguai ocupa a posição 55, 0,804. E Barbados, posição 58, 0,800 de DH.
Como se classifica o Brasil nesse ranking? Ele ocupa a posição 79, com 0,759. Qual país da América apresenta o menor IDH? E cite 2 razões para isso. O país é o Haiti. Ele ocupa a posição 168, com o IDH de 0,498. Os motivos que podem ser usados para justificar esse número ruim são instabilidades políticas, conflitos armados, catástrofes ambientais, Centenas de etnias diferentes compõem um mosaico cultural no continente americano. Escolha um entre os seguintes países para citar os principais povos que contribuem para a formação de suas respectivas nações. Então, se vocês quiserem, vocês podem escolher qual país aí vocês têm o interesse. Se for o Canadá, vocês deveriam pesquisar aí sobre os povos indígenas nativos. Então, a gente tem os esquimós, né, por exemplo. Se for Brasil, tem vários grupos indígenas aí também. Aí é pessoal, vocês escolheriam aí qual vocês quisessem, tá? A diversidade cultural é uma das maiores riquezas do continente americano. Por quê? Cada cultura é o resultado da herança histórica de relações da sociedade com o meio natural, político e social em que vivem. Quando você respeita e reconhece essas diferentes culturas, isso contribui para que haja um aumento da paz, né? Então, as pessoas, quando elas respeitam culturas diferentes, tradições diferentes, você tem um país que consegue ter mais paz para viver. E isso é uma das principais riquezas que essa diversidade cultural pode trazer. Obviamente que a gente convive em sociedade onde muitas pessoas não sabem respeitar as diferenças, não sabem respeitar, enfim, e aí não vivem em paz, né? Tem massacres, tem genocídio, tem instabilidade. 11. Leia esta notícia. Numa lista de 40 empreendimentos de infraestrutura, que inclui a construção ou a expansão de hidrelétricas, linhas de transmissão, estradas e rodovias, tem previsão de passar por dentro de terras indígenas já reconhecidas pelo poder público, mas que ainda não foram homologadas pelo Palácio do Planalto. A relação de obras envolve desde projetos como a usina de São Luís do Tapajós, até a construção de ferrovia transoceânica, o asfaltamento da BR-319 e a construção da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista. Há ainda muitos casos de projetos já instalados, mas que aguardam liberação para expansão. Os 40 projetos cortariam o interior de 20 terras indígenas que já tiveram seus estudos de demarcação iniciados, mas não concluídos. A notícia corresponde a um dos principais problemas enfrentados pelos povos indígenas, não apenas no Brasil, mas em outros países do continente. Qual é o problema retratado nela?
Se é uma área de reserva indígena, significa que é uma área que qualquer mesmo tendo autorização do governo, pode entrar e fazer algum tipo de obra? Não. Então, significa que, infelizmente, há um desrespeito nas terras que são demarcadas, nas terras que deveriam ser homologadas imediatamente pelo governo. E aí, como não há esse respeito, isso fatalmente causa muitos conflitos, né? Vai causar aí muitas tensões entre os povos indígenas, entre os que defendem, né, essas civilizações indígenas e o governo. E isso acaba fatalmente fazendo com que muitos países, inclusive o Brasil, sejam mal vistos porque não respeitam os direitos civis e os direitos humanos de antigas etnias que ocupam esse território, tá? Feito esta correção, 8º ano, ai, Santo Cristo, nós vamos agora voltar lá para a apostila, tá? Vocês vão abrir, por favor, lá na página 24. Se alguém tiver contato com o Carlos, fala para ele que eu não estou conseguindo admiti-lo, tá? Para ele tentar sair e entrar novamente para ver se a gente consegue fazer essa aceitação, por favor. Bom, a gente vai falar agora sobre as questões de identidades e interculturalidades regionais da África. Não é segredo para vocês que o continente africano, ele apresenta uma grande diversidade de etnias, de línguas e de tradições religiosas, né? Muitas vezes, essa diversidade, ela vai ser bastante favorável, porque, como o próprio nome diz, ela faz com que haja muito mais conhecimento, muito mais troca. Quando você conhece outras culturas, você amplia a sua mente, você começa a observar algumas coisas de outro prisma, você tem outras oportunidades de pensamento, então você consegue formar crítica social muito mais saudável, tá? Infelizmente, quando a gente fala dessas identidades, interculturalidades, muitas vezes elas também vão trazer alguns outros problemas, né? Então, pelo fato das pessoas não saberem conviver em harmonia com o que é diferente, né? Não respeitarem o outro, né? Não aceitarem que a religião do outro talvez não seja a minha, mas nem por isso ela não é importante. Então, muitas vezes, por conta dessa não aceitação, os países africanos, eles fatalmente serão alvos aí de desafios
como, por exemplo, manter a paz, né? Fazer com que no espaço regional, que não foi dividido por eles, né? Foi dividido aí pelos colonizadores europeus, que dividiram o território de maneira arbitrária, e que, por conta dessa arbitrariedade, não respeitou, né, se haviam tribos amigas ou inimigas, então isso, infelizmente, gerou em muitos países uma grande instabilidade, tá? A apostila de vocês, ela vai trazer alguns motivos, né, que geram aí essas instabilidades, essas faltas de respeito aí, de convivência. O fato é que o continente africano, nos últimos anos, vários países vêm apresentando um amadurecimento nessa maneira de convívio, né? Nessa questão de conviver com o diferente, vem apresentando um amadurecimento maior, e isso vem trazendo uma estabilidade mais favorável ao continente, tá? Tanto estabilidade econômica, quanto estabilidade desses conflitos que deixam de existir. A política começa a fluir com mais facilidade. Então, alguns começam a apresentar sinais positivos dessa convivência, tá? Mas, infelizmente, durante muitos séculos, houve muita instabilidade. Muito dessa instabilidade vai trazer resultados, como, por exemplo, a falta de investimento. Com isso, os países começam a ter economias que são mais frágeis. Infelizmente, não haverá, em muitos países, investimentos adequados na área de saúde, de educação. Então, é importante que vocês sempre se lembrem que um fato vai trazer consequências, né? Então, ninguém investe em um local que não seja seguro. Poucas pessoas investem em locais cujos governos são corruptos. Nenhuma pessoa em sã consciência investe em áreas que você tem que conviver com atos terroristas o tempo todo. Então, esses fatores, né, contribuíram para que muitos países africanos ficassem atrasados em relação ao desenvolvimento humano. E aí, muitas questões hoje, em alguns países, conseguem ser revertidas, né? Você consegue um processo de democratização, você consegue um processo de convívio entre as populações, que vai trazer resultados mais positivos. A apostila de vocês, ela começa abordando alguns temas, como, por exemplo, economia e política na África no século XXI. E aí a gente vai falar especificamente de 3 países, tá? Nós vamos falar da África do Sul, que é um país emergente. África do Sul, um país que tem muitas riquezas no seu subsolo, e por conta de ter um subsolo rico, vai atrair para dentro dele muitas indústrias, né? Especialmente indústrias transnacionais. Vai contar com mão de obra, né? Muitas vezes essa mão de obra é uma mão de obra barata. Então, tudo isso contribui para que esse país se torne um país industrializado, um país emergente. Só que o continente, aliás, só que a África do Sul, ela tem uma marca na sua história que deixou cicatrizes, né? Então, a gente já estudou isso em outro momento, algumas coisas que a gente vai falar aqui para vocês talvez sejam redundantes. A África do Sul, ela viveu na sua história um período muito triste, que foi o período da segregação racial, chamado de apartheid, tá? Então, era um regime político que separava brancos e negros. Então, vocês todos já sabem que a África do Sul, ela foi colonizada pelos Países Baixos, né, pela Holanda,
e também pela Inglaterra, né? Então, será um país que vai falar 2 idiomas, vai falar o afrikaner, que é uma mistura de línguas africanas com o holandês, e vai falar o inglês, tá? E durante esse processo de colonização desses países europeus, inicia-se essa segregação racial, separando brancos e negros. Aos brancos, o que era de melhor? Melhor saúde, melhor educação, melhores empregos, bairros com mais infraestrutura. Aos negros, o que sobrava era exatamente o contrário. Muitos negros foram obrigados a sair dos seus bairros e morar em bairros mais afastados que não contavam com nenhum tipo de infraestrutura. Aos negros, os piores empregos com os mais baixos salários. As escolas sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhuma adequação, com os piores ensinos possíveis. Aos negros, acesso à saúde extremamente rudimentar. E qual foi a herança que isso deixou, né? Infelizmente é o país mais desigual do mundo, tá? A África do Sul vai apresentar índices de desigualdade social entre brancos e negros extremamente elevado. E essa herança, apesar de lutas para que essas desigualdades diminuíssem, elas ainda persistem, tá? E em todo país, a gente já falou isso para vocês, mas em qualquer país que você tenha uma desigualdade social grande, né, um abismo que separa as pessoas, você tem problemas como, por exemplo, criminalidade, você tem problemas de corrupção, porque muitas vezes as pessoas elas vão assumir poder, né? Elas vão se candidatar a um cargo eletivo, não porque elas têm interesse em melhorar o país, mas porque elas têm interesse em melhorar a sua própria vida. Então, países onde você tem um alto nível de desigualdade, infelizmente, são países que também apresentam indicadores enormes de corrupção, tá? E aí a gente já contou para vocês também que na África do Sul vão aparecer vários grupos que vão ser contrários a essa segregação, que vão lutar para que ela acabe. Vários partidos políticos formados por negros vão atuar, né? Vão tentar ser aceitos no Congresso da África do Sul, porém o Congresso não aceitava a entrada de negros, então muitos deles tinham partidos políticos clandestinos. E aí, né, esses grupos vão cometer alguns atos que vão ser vistos como ilícitos, vão ser vistos como terroristas. E aí a gente tem algumas lideranças, entre elas Nelson Mandela, que a gente já estudou também. Ele vai lutar fortemente contra essa segregação racial. Ele, por conta de ser julgado por um ato que foi colocado como um ato terrorista, ele vai ser preso, ele vai ficar 27 anos preso. E enquanto ele está na cadeia, né, enquanto ele está cumprindo pena, o mundo inteiro começa a olhar para a África do Sul e reivindicar que sejam feitas mudanças, né? Não se pode mais aceitar que haja uma segregação racial enorme como essa. E aí, durante a prisão, né, de Nelson Mandela, haverá um presidente na África chamado Frederick William de Klerk. E Frederick William de Klerk, ele vai começar com várias mudanças. Então, ele vai começar a destituir o apartheid, né? Ele não vai poder mais existir no país. Ele começa a legalizar partidos políticos que eram compostos por negros. Então, esses partidos vão sair da clandestinidade e, obviamente, os negros poderão concorrer a cargos políticos. E nessa, Mandela sai da prisão e Nelson Mandela, então, vai concorrer a um cargo de presidente da República da África do Sul. E ele será eleito, então,
o primeiro presidente negro da África do Sul. Quando isso acontece, quando Mandela é eleito, ele vai começar ali uma batalha muito grande de democratização do país, porque até então não havia uma democracia, né? Os negros não tinham direito de voto, não tinham direito de escolha. E aí, com o negro no poder, né, com o primeiro presidente negro no poder, as populações, né, de várias etnias da África do Sul se veem aí na condição de que agora eles são representados e que eles podem reivindicar por questões que são necessárias, né? E Nelson Mandela, então, ele, um cara que apresenta uma diplomacia, apresenta uma liderança, apresenta um talento para lidar com vários tipos de pessoas. Nelson Mandela, ele consegue colocar no país um processo de democratização com paz, né? Então, a África do Sul, que durante muito tempo segregou negros e brancos e que causou em muitos negros uma revolta, uma raiva pela elite branca, ele conseguiu, por exemplo, trazer a democracia sem que esses negros fizessem algo contra as elites brancas. E mesmo entre os negros, né, haviam várias etnias que também queriam estar no poder, e Nelson Mandela consegue negociar com essas etnias, né, com esses grupos, para que eles se respeitem, para que, se cada um quer tomar o poder, né, quer assumir o poder, que tenha plataforma, que tente entrar pelas questões democráticas. E por conta dessas atuações, né, de Nelson Mandela, ele vai conseguir democratizar o país, trazendo paz, e ele vai lutar para acabar com essas desigualdades. Infelizmente, ele não consegue, porque elas são enormes, mas ele consegue diminuir algumas coisas, tá? Nelson Mandela e esse presidente Frederick William Clerc, eles vão receber o Prêmio Nobel da Paz por conta dessas ações, né? Clerc por conta de ter destituído o apartheid, por ter feito com que partidos políticos que estavam na clandestinidade fossem agora legalizados, e o Mandela vai conseguir aí esse Prêmio Nobel da Paz pelas suas atuações, né? Por ser um cara diplomático, por ser um cara que consegue negociar com os mais diferentes grupos e manter a paz num lugar já tão marcado por uma segregação racial. Vou pedir para vocês fazerem essa atividade da página 11. Aliás, a gente já pode fazer agora, tá? Um dos grandes desafios da administração sul-africana, sobretudo após décadas de um regime de segregação que segregou a maior parte da população, é atender a interesses de grupos étnicos e sociais diversos e conseguir integrá-los a uma grande sociedade nacional. Então, na verdade, Mandela tinha um desafio que era transformar um país em uma nação, e ele conseguiu, tá? Uma das medidas tomadas foi o reconhecimento das línguas faladas pelas etnias como idiomas oficiais. Para compreender melhor essa configuração socio-étnico-social, faça uma pesquisa na internet e responda as seguintes questões. Quantas línguas oficiais existem na África do Sul? Na África do Sul, existem hoje reconhecidas 11 línguas oficiais. Então, vocês vão colocar aí, existem 11 línguas oficiais. Quais são as duas línguas faladas pelas etnias brancas do país? Então, as etnias brancas falam o inglês e falam afrikaner, que é derivado do holandês.
Qual é o grupo étnico majoritário no país? Então, é o grupo dos negros, tá? Eles são majoritários, especialmente o grupo étnico Zulu. Então, os negros são maioria e o grupo étnico é o Zulu. Qual é o grupo étnico que pertencia a Nelson Mandela? Nelson Mandela, ele pertencia a um grupo étnico chamado Tembu. T-H-E-M de Maria, B de boca, U de uva. Tembu. E aí, com essas atuações todas, Nelson Mandela consegue colocar a África do Sul como um dos países principais desse continente, né? Então, a África do Sul, ela vai configurar em um polo, né? Um polo de industrialização, um polo de liderança política, né? Vai fazer parte dos BRICS. Então, são três os principais polos econômicos da África, do continente africano, do continente africano. Os países serão a África do Sul, a Nigéria e o Egito, tá? Então a gente vai falar aí até onde der tempo da África, apesar que da África do Sul, apesar que a gente já falou várias coisas. Então, a gente já contou aí para vocês dessa questão, né, do apartheid, que trouxe toda uma desigualdade. Aqui a gente tem uma foto, né, que mostra a desigualdade africana vista de uma fotografia aérea. E aí a gente tem aqui uma cidade de Joanesburgo, onde de um lado você tem claramente um bairro onde vive a população negra, e aí a gente percebe que tem muito pouco de infraestrutura, né? Não tem asfaltamento, não tem árvores, né? Falta vegetação, não tem áreas destinadas a lazer. E aí, quando você olha essa imagem, né, do outro lado da avenida, você tem ruas que são asfaltadas, né? Um bairro planejado, arborizado, casas que têm quintal, que inclusive comportam piscina, né? Então tem várias casas aí com piscinas, e aqui a maioria das pessoas vão viver no aglomerado, né? Dessas favelas aqui, sem basicamente nenhuma infraestrutura. Então, isso demonstra claramente a questão da desigualdade no país. E aí, a Batalha de Mandela era diminuir isso, tá? Então, hoje, as famílias brancas, elas ainda têm uma renda maior do que a dos negros, tá? Mas, pouco a pouco, a gente percebe que existe uma busca para diminuir essa desigualdade, mas, infelizmente, a África do Sul ainda é um país que apresenta muita desigualdade entre brancos e negros, tá? Então, ela converte o país no mais desigual do mundo, ok? Dados como esses revelam que a ascensão econômica da parcela da população negra não implica a efetiva redução das disparidades sociais. Então, mesmo tendo colocado essas pessoas negras nos empregos, mesmo tendo dado mais condição para elas, mas ainda assim existe muita desigualdade social. Eu vou parar por aqui, já é 12h50, e a gente continua falando aí sobre algumas questões políticas, né, da África, uma África que colocou toda a esperança de que os negros conseguiriam reverter a situação, e aí a gente tem, com a saída de Mandela, né, que cumpriu o seu mandato, que morre depois, entram outros presidentes negros, que infelizmente vão manchar um pouco dessa conduta, porque vão atuar de maneira ilícita, né? Vão cometer atos de corrupção, vão ter enriquecimento ilícito. Então, existem algumas situações hoje na África que, infelizmente, acabam trazendo aí uma mancha, né, negativa
para a história da política com a inserção dos negros nesse mundo, tá? Até aqui tudo bem, gente? Deu para vocês entenderem? Ai, Sim, Pai sim. glorioso. Obrigada. Então, gente, paro por aqui. Um beijo, bom final de semana, bom feriado.